Estamos aqui nessa noite de quarta-feira para darmos início à nossa pré-aula, instrumento esse que nós temos utilizado todas as quarta-feiras para trazer até você subsídios para você estar interagindo melhor na Escola Bíblica Dominical. Escola essa que será ministrada no domingo próximo. A nossa lição de hoje é a lição de número 3, que traz como tema a Santíssima Trindade, um só Deus em três pessoas. E para estar comentando juntamente comigo essa lição de hoje, está aqui do meu lado o evangelista Paulo César. A paz do Senhor, irmão Paulo. A paz do Senhor, Giovanni, a paz do Senhor a todos os ouvintes que mais uma vez nos dá a honra de chegar até você para comentar esse assunto tão maravilhoso, a doutrina da Trindade, um conceito do cristianismo judaico-cristão, né, monoteísta, e que apresenta aí um Deus em três pessoas. É uma doutrina maravilhosa, vale a pena você acompanhar até o final mais esse estudo da Palavra de Deus. Amém. E lembrando você, somos uma igreja filiada à CGADB, filiada também à Comaderb, a Convenção das Assembleias de Deus Geral do Brasil, e também a Convenção de Brasília. Nós temos como nosso pastor, presidente, pastor Suimar Caetano, ali em Palmas, Tocantins, e o pastor vice-presidente aqui nos Estados Unidos, pastor Aparecido Santos, né, mais conhecido como pastor Cido, o nosso pastor local, o pastor Telso Luiz. E também o nosso presidente, né, da Comadev é o pastor Ocival Xavier. A lição de número 3, irmão Paulo, lição essa que será ministrada domingo próximo. Ela traz como tema, como nós já falamos, né, a Santíssima Trindade, um só Deus em três pessoas, e está baseada em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 6, e 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. O nosso objetivo geral é saber que cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas, o Pai, Filho e o Espírito Santo. Temos como nossos objetivos específicos explicar as construções bíblicas trinitárias, mostrar que Deus é trino e único e conhecer algumas crenças inadequadas a respeito da Trindade. Apresentar algumas respostas às objeções acerca da Trindade. É isso que nós estaremos, são os temas que nós estaremos abordando nesse nosso estudo de hoje. A nossa introdução já nos diz assim: a doutrina da Trindade é a verdade mais crucial do pensamento cristão. Mas como conciliar o monoteísmo revelado no Antigo Testamento com a divindade de cada pessoa da Trindade? Aí o comentarista já dá início aqui fazendo, né, já de início uma pergunta. Esse é o enfoque dessa, né, da lição presente. Então, aqui, irmão Paulo, na nossa introdução já diz assim, que a doutrina da Trindade é a verdade mais crucial, né, ou seja, de extrema importância, né, do pensamento cristão. Mas como conciliar o monoteísmo revelado no Antigo Testamento com a divindade de cada pessoa da Trindade? Eu queria que o irmão explicasse para nós poder darmos já início, e em relação a esse monoteísmo, a respeito do monoteísmo, o que é monoteísmo? Então, Giovanni... Dá-nos uma explicação bem prática dentro do nosso conceito, né, pentecostal, né, daquilo que nós defendemos, né? Então, o monoteísmo na verdade, a religião que professa a fé em um único Deus. Isso é monoteísmo porque é um só Deus. E das religiões monoteístas, só existem três religiões monoteístas. Ou seja, que professa a fé em um único Deus, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, certo? Então, dessas três religiões, o cristianismo é o que distingue, é o que faz diferente das demais. Por quê? Porque o cristianismo é conhecido como... O cristianismo ele é um judaico-cristão, né, porque ele tem uma ramificação direta do judaísmo, e que o cristianismo ele ratifica
o monoteísmo judaico, a crença no monoteísmo judaico, só que a diferença do cristianismo para o judaísmo e o islamismo é a divindade de Jesus. Por quê? Porque quando nós introduzimos Jesus como sendo Deus, nós não deixamos de ser monoteísta. Essa é a grande questão. Porque, e a sua pergunta é bem sugestiva nesse momento, porque quando nós falamos de trindade e falamos de monoteísmo, como nós vamos estar estudando nessa lição, uma lição que fala de trindade, trindade é um só Deus em três pessoas. Na verdade, o cristianismo, apesar de declarar ou afirmar uma verdade bíblica que relata a trindade, um Deus em três pessoas, ele é considerado monoteísta, mas que crê em um Deus distinto em três pessoas, certo? Com mesmo em um só poder, em glória, em majestade, os aspectos, com né? os atributos, Os entendeu? mesmos atributos. Exatamente. Então, monoteísmo, o cristianismo, ele é uma religião monoteísta porque crê em um só Deus. Só que, ao contrário do judaísmo e do islamismo, ela atribui a divindade a Jesus Cristo, não tornando com isso um outro Deus, Outro Deus, é. ou passando para o politeísmo, mas é um único Deus porque cremos que Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um. Amém. É exatamente isso aí que, né, que a gente queria entender a respeito do monoteísmo. Então, aí aqui, já, né, dando já sequência na introdução, ele diz assim, mas como conciliar o monoteísmo revelado no Antigo Testamento com a divindade de cada pessoa da Trindade? Eu acho que aí também já responde, né, essa pergunta feita pelo comentarista aqui. E essa conciliação, por mais que o Antigo Testamento e o monoteísta judaico, ele afirma a existência em um só Deus, e a Bíblia afirma a existência de um só Deus, como conciliar isso é porque a Bíblia apresenta dizendo que existe um só Deus, um só Senhor, né? E dizendo para Israel que deve adorar somente o Senhor. Só que a mesma Bíblia afirma Deus sendo, ou o Pai sendo Deus, o Filho sendo Deus e o Espírito Santo sendo Deus. E nós vamos ver no decorrer da lição que no Antigo Testamento, o próprio nome de Deus, ele está no plural. O nome Elohim, na gramática hebraica, ele é uma palavra no plural. plural, certo? Então, que seria no plural, seria deuses, Elohim seria deuses, certo? Então ficaria num plural dessa forma. E na verdade a Bíblia afirma que há um só Deus. Então essa conciliação, nós vamos observar que é um desdobramento, ou na verdade é uma construção teológica para então entender essa diversidade do nome de Deus, uma hora dizendo que é Deus Pai, outra hora dizendo que é o Deus Filho, e outra hora dizendo Deus Espírito Santo. Então a doutrina da Trindade, ela vem exatamente para conciliar esses termos, não deixando, contudo, de crer na existência de um único Deus, mas dando então a ideia do que a Bíblia traz de três pessoas distintas. Amém. Okay? Aqui já no primeiro ponto, vai falar sobre construções bíblicas trinitárias, né? Mas antes de darmos início ao nosso primeiro ponto aí, nós queremos deixar para você o nosso convite para estar aqui conosco domingo próximo, a partir das 9 horas da manhã, na nossa Escola Bíblica Dominical. Escola essa que é realizada aqui na 156 Highland Avenue, na cidade de Somerville. Temos aqui professores altamente capacitados para melhor atender você e também a sua família, para poder receber vocês aqui com bastante carinho e satisfação. Nós temos aqui faixas etárias, classes com toda a faixa etária, para crianças, para jovens, para adultos, para os irmãos, para os obreiros. Então venha para cá, venha estar aqui conosco, se porventura a sua igreja ou você, onde você congrega, ou você não está congregando, não tem escola bíblica dominical nos domingos, venha para cá, estar aqui conosco a partir das 9 horas da manhã, e depois da escola dominical, aquele café maravilhoso, né, ali confraternizando com todos os irmãos, né?
Então deixamos aí para você o nosso convite. E também, irmão Paulo, lembrando aos irmãos que nos acompanhem, que para estar comentando, né? Estamos aí ao vivo. Você que tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode estar fazendo. Se não tivermos resposta hoje, traremos resposta na próxima aula, né? Mas você possa estar aí também, né, compartilhando, interagindo juntamente conosco e deixando aí o local, né, a cidade a qual você reside, né, para que possamos estar divulgando aqui seu nome e falando, né, e com isso também divulgando esse trabalho que nós temos feito aqui todas as quarta-feiras, trazendo para você subsídios para você estar interagindo melhor na Escola Bíblica Dominical. Amém? Prossigamos. Construções bíblicas, irmão Paulo, trinitárias, né? O primeiro ponto vai falar sobre a unidade na Trindade, né? Da Trindade, a unidade na Trindade. Uma leitura superficial dessa passagem, aqui se referindo a 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 6, o comentário diz assim: pode levar alguém a argumentar que o texto não diz que cada uma dessas pessoas é Deus, como costumam fazer determinados grupos tidos como cristãos, né? Quais grupos seriam esses, irmão Paulo? São os grupos por exemplo, o unicista. Os unicistas. Existe um grupo denominado cristãos, né? Cristãos que são unicistas, não crê na Trindade, não crê na possibilidade de haver 3 pessoas que compõem uma divindade, né? Por exemplo, esse grupo unicista, eles alegam que a divindade de Jesus, eles não negam a divindade de Jesus, porém, quando nós referimos a Jesus, seria o Pai, ou na verdade, Deus sendo apresentado em 3 etapas distintas. Uma hora, no Antigo Testamento, o Pai como sendo o Deus Criador, o Filho como o Deus encarnado na concepção, no nascimento, e o Espírito Santo, o Deus na atualidade, a atuação atual de Deus. Então esses são os unicistas. Não nega a divindade de Jesus, mas nega a composição de uma divindade por 3 pessoas. 3 pessoas. Uhum. Ok. O apóstolo Paulo se refere à Trindade usando outra linguagem. Ele afirma a unidade de Deus, uma só essência e substância, em diversidade de manifestações de cada pessoa distinta, e declara que o Espírito Santo é o mesmo, o Senhor é o mesmo e Deus Pai é o mesmo. É a unidade na diversidade, né? Assim como já foi aqui também ponderado pelo irmão em relação a essa unidade. Mas fale para nós mais um pouco dessa unidade trinitária, né? Aqui referindo a essa maneira que Paulo se declara, né? Essa outra linguagem, né? Que o Paulo, nós já citamos aqui a questão dos unicistas, né? E essa outra linguagem que Paulo se refere a respeito da Trindade, né? Como explicar isso para os nossos ouvintes de forma mais clara? Sim. Olha, Giovanni, no período da patrística, os pais da igreja, os apóstolos, eu observo que eles não tiveram problema com isso. Problema na concepção. É claro que eles tiveram um problema porque desde cedo eles já tiveram que combater certas heresias. Por exemplo, no período apostólico, quando eles negavam a divindade de Jesus. Então, eles tinham esse problema. Eu falo assim, eles não tiveram problema entre eles de conciliar a Trindade. E é bem importante nós mencionar isso aqui agora, que essa palavra Trindade, ela não existe ela na Bíblia. E um dos ataques de quem não aceita a doutrina da Trindade é por ser um termo que não existe na Bíblia, não tem esse termo na Bíblia. Só que nós observamos que, apesar de não haver a nomenclatura, esse nome Trindade na Bíblia, nós vemos a Trindade perfeitamente na Bíblia. Por exemplo, quando diz o apóstolo Paulo, Pedro, usou tanto a pessoa do Pai como do Filho e do Espírito Santo, dizendo, atribuindo-se a Deus, indistintamente de pessoas, e eles falavam isso com autoridade, com propriedade, sem, contudo, usar a palavra
trindade. Trindade, Certo? Por exemplo, o texto mencionado pelo comentarista de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 a 6, o apóstolo Paulo está mencionando as três pessoas em igualdade de poder, de majestade, de glória, e sem usar a palavra trindade. Mas ele usa, bem interessante até, o versículo aqui, quando ele diz o versículo 4, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é mesmo. Referindo ao Espírito. Isso. E o comentarista, ele chama-nos a atenção para se nós fizermos uma leitura superficial, nós não vamos conseguir enxergar que o apóstolo Paulo está dizendo que cada uma dessas pessoas é Deus. Então, quando ele diz que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, ele está dizendo, Deus é o mesmo. Aí ele diz, e também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. O Senhor, ele está dizendo, Deus. E quando ele diz, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus. Olha para vocês verem, então, ele utiliza aqui